Paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje no nosso Salmodiando ao Senhor, nós vamos ler o Salmo de número 48. Majestoso é o Eterno, os louvores ecoam na cidade de Deus. Teu monte sagrado é alto, de tirar o fôlego, é a alegria da terra. O monte de Sião é visto no norte, a cidade do Rei do mundo. Deus está na sua cidadela elevada, inatingível. Os reis se uniram e vieram todos juntos. Deram uma olhada, balançaram a cabeça, depois se dispersaram e fugiram. Eles se curvaram de dor como se fossem mulheres em trabalho de parto. Tu esmagaste os navios de Tarsis com uma tempestade vinda do leste. Ouvimos a notícia, depois vimos com os próprios olhos. Na cidade do Senhor dos exércitos de anjos, na cidade do nosso Deus, estabelecida entre sólidos alicerces, firme para sempre. Nós meditamos no teu amor em ação, Deus, esperando no seu templo. Teu nome, ó Deus, evoca uma sequência de louvores, onde quer que seja pronunciado, perto ou longe, teus braços sempre cheios de bondade em ação. Alegre-se, monte de Sião, dancem, filhas de Judá, ele cumpre o que promete. Circulem por Sião, tomem sua medida, contem o número de seus fortes, observem seu baluarte inclinado, subam os cumes de sua cidade satélite, e então poderão contar à próxima geração, com todos os detalhes, a história de quem é o nosso Deus para sempre, que nos guia até o fim dos nossos dias. Este salmo ele é muito bonito, né? Um salmo dos filhos de Coré, né? E ele é um salmo de louvor e adoração. Ele começa dizendo que o nosso Deus ele é majestoso. Ele é o Rei dos Reis. E ele diz, né, que a morada do monte do Senhor é sagrada, né? Aqui em outra tradução, ele vai dizer que Deus ele é altíssimo e ele é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então ele vai exaltar ao Senhor este salmo, dizendo que Deus é o nosso rei, o rei de toda a terra. E hoje o que me chama bastante atenção, que eu quero trazer para nós meditarmos aqui, é alguns versos que diz assim: nós meditamos no teu amor em ação. Nós podemos ver o amor de Deus em ação. Todos os dias nós observamos. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, porque eu acordei hoje de manhã, eu sei que as misericórdias dele se renovaram na minha vida. Porque você acordou, você sabe que as misericórdias dele se renovaram na tua vida. Porque você está com saúde, é porque ele tem cuidado de você. Então o amor de Deus, ele não é um amor apenas falado, ele não diz apenas com os lábios que ama você. Ele tem atitude de amor para com a tua vida todos os dias. Ele tem zelado por tua vida. Este é o amor de Deus em ação. Quando nós recebemos um milagre, uma cura, uma bênção, este é o amor de Deus em ação. Então, quando nós observamos o cuidado de Deus nas nossas vidas, significa que nós podemos observar o amor de Deus em ação, né? E aí a palavra diz aqui, né, que quando o nome do Senhor ele é anunciado, ele é dito, ele evoca uma sequência de louvores onde quer que seja pronunciado. Se ele está perto ou se ele está longe, os teus braços sempre cheios de bondade em ação. A bondade de Deus, o cuidado de Deus, não é um cuidado da boca para fora. Não é aquele, se você precisar pode ligar. Não, é um cuidado diário, é um cuidado todos os dias em ação. Ele faz por nós. Quando nós estamos tristes, angustiados, amargurados, ele nos pega no colo. Quando nós estamos perdidos, ele nos guia, ele nos encontra. Quando nós lemos a história, né,
do povo quando ele saiu do Egito, eu acho essa uma passagem assim grande do cuidado de Deus, né? A Bíblia relata que durante a noite era muito frio e muito escuro. Era um deserto, era muito escuro e era muito frio. E Deus os guiava com uma coluna de fogo. Você imagina você andando e tinha lá uma coluna de fogo para aquecer você e para iluminar o caminho. Esse é o nosso Deus. Aí durante o dia, no deserto é o quê? Extremamente quente. Deus fazia o quê? Uma coluna de nuvem. Uma coluna de nuvem e eles andavam junto. Por quê? Porque aquela coluna de nuvem fazia sombra, porque aquela coluna de nuvem os guiava. Este é o amor e a bondade de Deus em ação. E na minha e na sua vida, se nós observarmos bem, se você está ouvindo esta palavra hoje, é porque Deus tem tido um amor e a bondade dele está manifesta em ação na sua vida. Se você chegou até aqui hoje, decidido a fazer a vontade de Deus, a obedecer a ele, é porque a bondade dele e a misericórdia dele está em ação na sua vida. Então, quando ele diz aqui, alegrem-se, dancem, né? Porque ele cumpre o que promete. Se você está aguardando uma promessa do Senhor, espera nele, porque ele vai manifestar o amor dele em ação e vai cumprir tudo o que ele prometeu na sua vida. E aqui eu acho que é um ponto que nós temos que parar para meditar, e eu conseguiria falar horas sobre este tema, mas eu vou tentar resumir e ser bem breve, que diz assim, observem seu baluarte inclinado, subam os cumes de sua cidade satélite, então poderão contar à próxima geração, com todos os detalhes, a história de quem é o nosso Deus para sempre, que nos guia até o fim dos nossos dias. Isso é extremamente importante. Qual é a experiência que você tem tido com Deus para, no futuro, contar às próximas gerações? Se você vai ter filhos, para contar para os seus filhos, para os seus netos. Se você não pretende ter filhos, para contar para a futura geração, para os jovens, para os adolescentes, para quando você for um ancião, uma anciã, quando você for um pouco mais velho, qual é a experiência com Deus que você tem para contar? E aí a palavra, ele vai dizer aqui, que nós devemos nos inclinar, observar, ficar vigilantes e buscar ter essas experiências. Porque eu não posso contar uma experiência minha que eu nunca vivi. Eu não posso contar, não posso inventar algo na minha cabeça. Eu posso contar algumas coisas, o que eu vi, o que eu ouvi apenas e o que eu vivi. Eu não posso contar mais nada que seja inventado, eu não posso dividir com vocês uma experiência de Deus que eu não tenha. Então, o que nós contamos da Bíblia? Se você tem me acompanhado desde o primeiro dia até hoje, o que nós temos contado, o que está escrito aqui, porque essa é a nossa experiência, a leitura da palavra do Senhor. E nós podemos contar o que ele tem feito de bom nas nossas vidas. Então eu quero fazer um desafio com você. Busque ter experiências com Deus, busque contato com Deus em oração, em jejum, em santificação, e você vai ver como vão surgir testemunhos que você vai guardar na sua memória para contar às próximas gerações. As próximas gerações precisarão ouvir de você o que Deus fez na sua vida. Amém? Fique com esta palavra e até amanhã, se Deus quiser.